Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 7 ao dia 13 de agosto, que é de lua minguante em touro, que acontece no dia 8 de agosto, às 7h28 da manhã, que nos leva muito a refletir sobre os valores do ter, que é a lua que mingua aí no signo de touro, e os valores do ser, que é o sol no signo de leão, ou seja, o que é mais importante para mim? Ser ou ter, né? O que eu posso colocar em risco se eu me aventurar a ser eu mesma, né? Se eu desejar seguir por um caminho que é genuinamente meu e parar de seguir os processos repetitivos impostos pela sociedade ou até mesmo para cumprir as expectativas das outras pessoas. Então, essa semana a gente tem essa reflexão. Nós teremos uma semana inteira, né, até o início da semana que vem, para refletir sobre isso. Será que o que eu faço e eu vivo, né, é aquilo que eu realmente quero? É aquilo que realmente tem valor para mim? Né? A gente tem aí um embate entre um sol que está domiciliado no signo de Leão e temos uma lua no signo de touro sendo regida, né, tendo como dispositor Vênus, que está retrógrada no signo de Leão, fazendo com que a gente reveja mesmo as questões de autoestima, de valores, o que eu realmente devo investir na minha vida para ter o retorno que eu quero para mim, né, em relação à questão de prazer. Então, é um questionamento, é uma reflexão muito profunda sobre as necessidades de mudança que nós temos na vida, que vem sendo remexida na passagem de Urano por Touro, que inclusive também essa semana faz uma quadratura para Vênus retrógrado em Leão. Trazendo pra gente isso, o que você faz traz prazer para você? Fala com o seu coração, né? Ou você está apenas trabalhando para realizar as questões materiais? O que é mais importante para você? E dentro dessa perspectiva, o que mingua é touro. Então, o que mingua é o ter. É mais importante ser do que ter. Nós não somos o que temos, nós somos o que devemos ser e com isso conquistamos com o tempo, com felicidade, alegria, prazer, desenvolvimento, realização, coração batendo, brilho no olho, aquilo que se transforma em material. É a mesma coisa que você trabalhar em um sistema de uma profissão ou um trabalho que não fala com seu coração. E que por questões materiais você não consegue, você não tem coragem para mudar dali, né? Porque é exigido nesse movimento abrir mão do presente, abrir mão de talvez uma estabilidade, uma segurança que a própria zona de conforto taurina traz, né, pra gente, que está no movimento de revolução com Urano passando por Touro e se arriscar no movimento de transição, na busca daquilo que fala com o nosso coração, que trará frutos no futuro. A raiz da árvore precisa estar no coração. A raiz dessa árvore que dará frutos mais doces tem que estar no nosso coração. A nossa motivação, a nossa vontade, o que nos move é preciso vir do nosso coração e não de partes externas, como a sociedade, as expectativas que as outras pessoas têm de nós mesmos, né? Então, é importante a gente ir nesse movimento de busca dessa coragem para fazer essa transição, para fazer essa mudança, para ir na busca do ser para ter e não ficar preso à estagnação do ter, né? Primeiro, de ser o que eu tenho, né? Eu não sou o que eu tenho, eu sou o que eu sou e por isso eu tenho o que eu tenho. Então, o ser, ele tem que vir antes do ter, para que a gente possa alcançar os objetivos com realização, com satisfação, com plenitude, com o coração aquecido por aquele objetivo alcançado que diz respeito a nós e a mais ninguém, né? Então, muitas vezes, dentro dessa perspectiva da quadratura Urano-Touro com Vênus em Leão, a gente sente um pouco de vergonha, acha que é meio loucura ir em busca dos nossos próprios sonhos, né? Porque são muito fora da
realidade comum, que aí é questão de touro. Mas Urano vem revolucionando isso e falando, ó, se não fala com o seu coração, se não fala com o seu eu, se não fala com o seu leão, que é o seu sol lá, iluminando o seu coração, seu propósito, sua centelha divina, haverá um vazio. Você alcança objetivos materiais, sim, mas haverá um vazio. Então, não é uma situação de tipo, vou me dedicar a objetivos transcendentais e não vou prestar atenção para as questões materiais, porque isso empobrece o meu ser. Não, não é isso. É ir atrás do ter através do ser, sendo quem você sempre deveria ter sido e não dentro dos padrões que é a sociedade ou que até mesmo aquela coisa de a gente nasce, a gente estuda, a gente vai pra faculdade, a gente tem que encontrar um trabalho, depois a gente tem que casar, depois a gente tem que ter filho, depois tem que botar o filho para ser educado. Quer dizer, você não precisa seguir esses padrões para ser feliz, você tem que seguir o seu movimento do coração, o que te diz que te faz feliz. E isso vale para tudo. Né? Dentro do aspecto que a gente está na alunação de câncer, é um movimento muito importante para que a gente consiga enxergar as nossas crenças limitantes emocionais que nos prendem às questões materiais para que a gente possa ter a segurança emocional. Do tipo, se eu não tenho dinheiro, eu me desestruturo emocionalmente. Né? Então, não é por aí. Pode-se sim passar por um momento de um pouquinho árido ali para ir atrás do que se quer, porque depois o fruto vai estar lá na frente. Mas é preciso, aí vem aí, no mesmo dia que acontece a quadratura Urano com Vênus, o Júpiter em Touro fazendo um trígono com o Mercúrio em Virgem. Né? É preciso o quê? Planejamento, foco, trabalho, determinação, esforço contínuo para se chegar onde se quer, organização, saber qual a direção, para que a gente possa transformar, né, tudo que está na mente aí no Mercúrio, através de um planejamento que é Virgem, no mundo material, com abundância, com prosperidade, com prazer, com gosto, que é o Júpiter no signo de Touro, né? Então essa semana traz isso pra gente, esse movimento de reflexão dentro da lua minguante, que é de uma alunação no signo de Câncer, em que pede que a gente observe, mergulhe internamente para refletir o que é mais importante para mim, o que motiva, o que me motiva, é o que vem de fora ou o meu coração e o que tem dentro de mim? O que me faz? Por que eu alcanço meus objetivos e me sinto vazio? Porque eles não são seus, eles são de outras pessoas, eles são o que a sociedade diz que é certo, que é produtivo, né? E com isso, o que acontece? Nós adoecemos, porque há uma sociedade em que o foco está muito na produtividade tóxica, em que é só produzir, alcançar meta, bater meta. E o que é importante para você? Né? Qual é a meta que para você é importante? Então é dentro dessa perspectiva, né? Não é ficar ali não desenvolvendo sonhos, nem que para isso você tenha um trabalho que te garanta segurança material, que seja seguro ao ponto de ser um cargo público, e aí você tenha abertura para desenvolver hobbies. Hobbies leão, né, que vamos dizer assim, se dedicar àquilo que realmente fala com o seu coração, que seja pintura, que seja arte de qualquer forma, né, para você poder sentir esse prazer, inclusive na própria realização do trabalho público, né, se não for o caso de ser o seu propósito trabalhar com isso. Se você acha isso maçante, de repente ter um hobby, abrir-se para essa questão nova da vida, pode trazer muito mais prazer naquilo que você faz no seu dia a dia para o seu ganha-pão. Então, é tudo uma questão de equilíbrio, de buscar aí as questões materiais, mas lembrando do que é importante para você. Não adianta você ser um médico de sucesso se o seu coração bate muito mais forte quando você está em cima de um palco, vamos dizer assim, representando uma peça. Não tem nada, as coisas, quer dizer, mas você pode ser esse médico de sucesso sim, mas tem esse hobby de trabalhar no teatro também, né? Então, só que às vezes a pessoa fica pensando assim, não, mas ninguém vai entender, como que eu sou um médico de sucesso e vou pra cima de um palco, né? Por exemplo, eu mesma já fui uma executiva de comércio exterior, ainda sou, né? E por quê? Porque isso não sai de mim, isso existe ainda em mim, e hoje eu trabalho com astrologia. Quer dizer, para muita gente pode ter parecido uma questão meio louca, né? Mas é preciso coragem para ser quem se é no momento de vida que está vivendo, né? Porque a gente pode ser uma coisa lá atrás
e ser apaixonado por aquilo, e em um momento da vida se desapaixona por aquilo e se apaixona por outra coisa. E a gente precisa ser fiel à nossa centelha divina quando isso acontece e evitar a necessidade de se prender aos padrões de materialidade que são impostos pela sociedade, que são impostos pela nossa própria vida, porque afinal de contas a vida ela não é, né, acordar de manhã, trabalhar, pagar boleto e dormir de noite. A vida não é isso. A vida é para ser vivida com plenitude, com a energia do leão, com a energia do sol, com a energia da nossa centelha divina, em busca e na direção do nosso propósito, né? E que às vezes, pelas crenças limitantes que nós temos com as questões materiais, ou seja, se eu for fazer tal coisa, eu vou ser pobre, não vou ganhar nada, né? Se fala com seu coração em algum momento, respeitando o tempo das coisas, obviamente que você não vai plantar uma semente aqui, né, depois de 20 anos trabalhando com não sei o que, você vai plantar uma semente nova e aquilo vai crescer em um ano o que a sua vida não cresceu em 5. Não é por aí também. A gente tem que plantar a semente, regar, cuidar, que é a questão do Júpiter em Touro, em trígono com o Mercúrio em Plutão aí, desculpa, o Mercúrio em Virgem, né, domiciliado em Virgem, às 21h47 da quarta-feira, quer dizer, é uma noite para a gente poder pensar como que nós vamos fazer esse sonho que fala com a nossa centelha divina, o nosso coração, que faz o nosso coração bater e o nosso sangue ferver em prática, né? Como que você vai fazer isso? Que comece pequeno e depois cresça, né? Que aí a questão do Mercúrio em Virgem e o Júpiter em Touro, começa com planejamento, com organização, saiba qual é a direção, começa a fazer seu plano de negócio ou começa a estudar, se aprimorar naquela direção que fala com seu coração. E dali você vai fazendo uma transição aos poucos para a sua vida profissional ou sua vida, inclusive afetiva, que pode também, com a retrogradação de Vênus em Leão, tá fazendo com que você perceba que você precisa se colocar mais, né? Falar o que você sente, compartilhar as suas emoções, o seu sentimento, para poder ter uma relação mais sadia. Às vezes a gente dentro do relacionamento se auto-abandona, isso não pode acontecer. Então nessa retrogradação de Vênus em Leão, a gente tem um espelho voltado pra gente falando assim, olha, primeiro coloca a máscara em você e depois no outro. Primeiro é o auto-amor, depois é o amor ao outro. Então tem vários estágios que a gente tem que evoluir aí, tanto nas questões de busca de objetivos materiais, como nas questões de relacionamento em geral, né? Então é uma semana lindíssima pra gente refletir sobre esses valores do ter e do ser. O que é mais importante para mim? Quais são as minhas prioridades? O que eu desejo mudar na minha vida para que ela tenha mais prazer e seguir na direção desses projetos, transformando-os em realidade, com esse aspecto belíssimo de Júpiter em Touro, em trígono com Mercúrio em Virgem, que fez também semana passada um trígono semelhante com Marte em Virgem. Então, é hora de colocar os planos em ação, colocar o sonho, plasmar o sonho na realidade, né, através da prática. E para isso ver o que você precisa fazer. Eu preciso me aprimorar? Eu preciso vencer minhas crenças limitantes? Eu preciso vencer o paradigma aí de segurança material e segurança emocional, né? Para poder ter mais prazer na minha vida, que a vida é para ser vivida, ela não é para ser, a gente não nasceu para ser escravo do dinheiro, né? Ao contrário, o dinheiro é que tem que trabalhar pra gente, e a gente tem que ter sabedoria para poder saber lidar com isso de uma forma muito positiva, para que depois lá na frente a gente chegar na maioridade, a gente não olhar para trás e falar assim, nossa, desperdicei a minha vida trabalhando, acumulando e não viajei, e não comi em belos restaurantes, e não me diverti, e não tirei um ano sabático, e não vivi a vida, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa observar esses dois valores, né? Do ser e do ter. Percebendo que primeiro nós temos que ser, ou seja, atender às nossas necessidades pessoais e de nosso desenvolvimento, de nosso propósito, de fazer a nossa centelha divina vir à tona, para poder desenvolver o ganho material mais à frente. Aí a gente tem no final de semana duas coisas muito importantes. O Sol fazendo um trígono com Quirón, que é como se fosse uma cura, né? O Sol está em Leão e o Quirón está em Áries, né? É como se fosse uma cura do eu,
é como se a gente reconstituísse o eu. Tudo aquilo que impede você de ser você mesmo, com esse trígono, fica muito claro o que é. E aí você consegue se mover na direção de curar o que te impede de ser você mesmo. E depois nós temos um aspecto que eu amo, que é a Vênus, quando ela está em retrogradação, ela faz uma conjunção com o Sol e ela se torna matutina. Ela abre aí o dia para o Sol, ela nasce primeiro que o Sol, por isso se chama matutina. Quando ela estava atrás do Sol, o Sol morria no horizonte e depois ela morria atrás. E com isso ela aparecia, era vespertina, ela aparecia no final da tarde. Agora ela vai, depois do movimento de conjunção, uns 10, 15 dias depois, ela começa a aparecer abrindo o céu, né? Sem medo, né? Uma Vênus destemida, a gente poder se apaixonar por aquilo que traz calor e vontade para nossa alma, né? Então é um movimento muito bonito essa semana da gente poder entender que a gente tem que ser mais do que ter e que nós não somos o que nós temos e que nós precisamos ir buscar aquilo que faz o nosso coração bater com a paixão e com a coragem dessa Vênus matutina atrás dos nossos sonhos e do que faz a nossa centelha divina brilhar, o nosso olhinho brilhar. Aquilo que quando a gente fala, todo mundo para poder ouvir a gente. Então, é dentro dessa perspectiva que essa semana fala pra gente poder buscar o ser para entender como conquistar o ter. Tá bom, meus amores? A semana tá belíssima. Cuidem de vocês primeiro, descubram o amor próprio, elevem a autoestima, descubram o seu propósito, priorizem, se organizem e se aprimorem para colocar os planos em ação, ok? Essa semana tá belíssima para isso. Aqui estão os meus contatos, dá um joinha no vídeo que ajuda a gente aqui no canal do YouTube, curte as mídias sociais, a gente nas mídias sociais, e dá um joinha pra gente no vídeo sem esquecer de tá? Porque ajuda também. E eu tô aí pra vocês, pra mapa astral, mapa numerológicos e tiragens de tarô e mapa astral, tá bom? Um beijo pra vocês e uma semana belíssima. Tchau, tchau.